Olá mais uma vez. Hoje vamos apresentar uma receita 100% luxemburguesa. Esta receita nasceu também na Segunda Guerra Mundial, em que, como já disse aqui, o povo foi muito massacrado pelo regime de Hitler e então eles inventaram uma receita que, com aquilo que havia, eles tinham ovos nos galinheiros, havia farinha, havia leite e sempre houve um pouco de lardon fumé, ou em Portugal bacon, porque naquele tempo não havia os frigoríficos como há agora. Pronto, as carnes eram conservadas como em Portugal, nas salgadeiras e por processos de fumagem. Então eles inventaram um prato que é muito amado, sobretudo pelas pessoas mais velhas. Eu, no restaurante em que estou a falar, o que fechou, é que eu estou, digamos, também a fazer uma homenagem ao mesmo, porque esteve mais de 100 anos a funcionar no Luxemburgo, estou a falar do EMS, no qual eu tive o prazer de trabalhar, e no qual foi o Sr. Ribeiro, meu colega, que mais diretamente trabalhou comigo, que me ensinou todos os parâmetros destes pratos 100% luxemburgueses. Então o nome do prato é Mikniden. O problema é que eu não falo luxemburguês. Pronto. Eu no final da receita escrevo lá efetivamente como eles dizem aqui, mas eu não sei pronunciar. Como eu já disse, eu falo francês e não é aquele francês fluente. Então, como sempre, eu vou dar apenas uma pequena saudação ao povo luxemburguês, por cortesia, e de seguida vamos dar início à nossa receita. Moyer? Aujourd'hui, je vais faire Miatniden. C'est un plat 100% luxembourgeoise. Et je vais faire la recette toda em português. Si vous voulez, vous prenez le tradutor. E toda a receita c'est là. Merci. Então, nós vamos precisar desta peçazinha que vocês viram na mão, que estão a ver desde o princípio na mão, porque é a peça que vai passar a massa que eu vou fazer, que vai entrar numa panela que eu já tenho aqui com água, um bocadinho de azeite, sal. Eu temperei a água também, fiz um pequeno bulhão, mas no tempo da guerra não existia nada disso, era só água e sal e mais nada. E eles faziam então da seguinte forma: eu tenho a receita aqui para 1 kg, porque normalmente nós fazíamos em grandes quantidades, e então a gente sabia que ia, por exemplo, vamos supor 10 kg. Então a gente já tem aqui a receita de quanto é que é 1 kg, multiplicávamos por 10 e sabíamos que precisávamos 10 kg de farinha, X de leite, X de ovos, X de sal, X de tudo. Pronto. Isto como é uma pequena receita, que é para vos mostrar efetivamente como é que eles fazem aqui no Luxemburgo esta receita, eu vou fazer assim um bocadinho a olho. Mas eu vou colocar aqui cerca de meio quilo de farinha, demais eu posso confirmar, mais ou menos com a balança. Para vocês terem também depois mais ou menos uma percepção de que irão mais ou menos precisar. Obviamente, como eu disse já nas anteriores receitas, eu estou a trabalhar por cortesia também e por um bocadinho de respeito com produtos luxemburgueses. Portanto, estão aqui meio quilo de farinha, na qual eu vou colocar para já 3 ovos,
vou adicionar uma colher de chá de fermento. Portanto, meio quilo de farinha, 3 ovos, uma colher de fermento. Vou adicionar água Classic Rosport. É uma água com gás que eles utilizam muito nas receitas deles. E esta não foge à regra. Se me disserem, chefe, pode fazer com água da torneira, como noutras receitas, eu já disse, claro que podem, mas a receita original é com a água deles. Como eu disse, eles são um bocado nacionalistas, eles defendem os produtos deles, defendem a sua terra, como nós defendemos os nossos em Portugal e a nossa terra. Portanto, eles fazem bem e eu estou plenamente de acordo mais uma vez. Eles utilizam esta água Classic Rosport, que é uma água parecida com a água das pedras em Portugal. Foi assim que a receita me foi transmitida e é assim, desta mesma forma, que eu vou transmitir a mesma receita. Claro que se esta receita for feita em Portugal, não existe lá, obviamente, esta água. Então terão que optar por uma água ou das pedras, ou carvalhelhos, ou outra água que contenha gás. Nós vamos adicionar então um pouco desta água com gás à nossa receita. Como vê, ela está já a borbulhar, porque é uma água com gás. Não sei se tem percepção da efervescência que ela está a fazer. E vamos necessitar igualmente de leite, um pouco de leite. Vamos adicionar igualmente sal. E pimenta. No fim deste procedimento, vamos mexer tudo muito bem. Efetivamente, para 1 kg de farinha, nós punhamos 6 ovos. Eu pus aqui meio quilo de farinha, pus 3 ovos. Vamos adicionar mais água Rosport. E mais um pouco de leite. Como eu disse, este era um dos pratos de base que eles tinham para se alimentarem a quando a Segunda Guerra Mundial. Houve alguém que me procurou como é que eu sei tanto da história do Luxemburgo, se eu sou apenas um imigrante. Sei, porque quando trabalhei neste restaurante, ia lá um senhor todos os dias a almoçar, que é historiador e linguístico, ou seja, isto é uma língua ainda jovem, e ele todos os dias dizia que metia por dia uma média de 5, 6 palavras novas para o dicionário luxemburguês. E uma vez, eu fui à sala, comia muitas vezes à sala, os meus colegas não gostavam muito de ir à sala, e então era o que não falava francês na altura, que lá ia muita vez. Lá como o francês ranhoso, eles lá me entendiam. E então foi aí que o senhor me esteve a explicar
a história deste prato. Ora, nós queremos uma massa que não seja muito espessa, porque ela vai ter que passar nesta ranhura, mas também não a queremos muito líquida. Ela, neste momento, penso que esteja já na consistência perfeita. Eu vou apenas bater um bocadinho com as varas para ela ficar mais bem emulsionada e vamos deixar a mesma aqui repousar um pouco. Isto porque eu, entretanto, vou cortar o lardon ou o bacon em lâminas e vou colocá-lo numa frigideira a fim de alourar o mesmo. Isto é lardon fresh, ou melhor, bacon fresco. Se ele estivesse cozido, obviamente que era mais fácil de picar, mas esta receita tem que ser feita precisamente com ele conforme sai do fumeiro, porque ele vai efetivamente cozinhar na frigideira ou num pequeno tacho. Enquanto a massa descansa, nós vamos então fazer esse mesmo procedimento. Eu vou fazer uma pequena frigideira para que vocês tenham percepção do que é que se pretende. Eu vou adicionar um bocadinho de azeite ao fundo da frigideira. E de seguida vou adicionar o nosso bacon ou lardon fumé. Enquanto isso, nós vamos já dar início à preparação da nossa miel fleck. O nome para mim é difícil de dizer, mas como eu disse sempre nas anteriores receitas, ele ficará discriminado lá o nome correto. Então como é que nós vamos fazer? Vamos agarrar numa concha e vamos colocar por cima desta peça. A água tem que estar a ferver em baixo, para dentro de uma panela, e nós vamos colocar para dentro da mesma panela. Um pouco de cada vez. Deixa cozer uns minutos.
enquanto isso, o nosso bacon à loura. Isto basta uma pequena fervura e retiramos o mesmo. Mais um pouco, depois 3 minutos. Nós queremos abreviar a receita, mas também não queremos fazer as coisas mal feitas. Enquanto o bacon na loura, ele tem tempo de cozer. Muito mais. Sensivelmente 3 minutos e retiramos para fora o mesmo. Repetimos a operação, água sempre a ferver. E colocamos mais a nossa massa ml Spikniek. Bom, passa em frente, não vou lá. Eles utilizam igualmente esta receita, este tipo de massa, para servir ao lado dos pratos de caça. Javali, veado, paisão, perdiz. Fazem isso com as titas. Eu depois irei também fazer as titas, que é com a couve de chocrute, numa receita que a gente fez anteriormente. Nós estamos aqui a alourar bem o bacon, é também para ele largar a gordura, por isso é que chama speck milk. Speck vem de gordura na língua deles. Eu, como peço desculpas estar a fazer uma apresentação destas de pratos luxemburgueses e efetivamente não falar a língua luxemburguesa. Eu apenas tenho conhecimento profundo da principal cozinha deles, porque tive a felicidade de, quando cheguei ao Luxemburgo, trabalhar num dos melhores restaurantes da capital, na qual existiam também a trabalhar portugueses, e um deles, já mencionei, o Sr. Ribeiro, teve a amabilidade de me explicar
sem esconder, isto é uma raridade, normalmente entre os cozinheiros esconde-se sempre algo, nunca consegui perceber muito bem porquê. Eu já aqui expliquei, eu trabalhei 9 anos numa casa que era de luxo em Lisboa, estava às rico, e antigamente os cozinheiros até vinham para a cave fazer certas iguarias para os mais novos, que era o meu caso, que era um puto na altura, não ver efetivamente como é que eles faziam aqueles pratos. E o processo de certas massas, certos recheios, eles escondiam literalmente tudo. A gente, para aprender, os mais novos, para aprender qualquer coisa, íamos que andar hoje a apanhar um mote daqui, amanhã apanhávamos dali e tal, e depois começávamos a somar tudo e acabávamos por chegar mais ou menos ao fundo da receita. Aqui eu, no Luxemburgo, não precisei disto, tive a sorte de o senhor, por acaso, é português, que, como já expliquei, está reformado, me explicou tudo na íntegra. E então eu daí ter o conhecimento da receita. Houve alguém que me contactou nesse sentido. Mas o restaurante era sobretudo famoso em toda a Europa pelas mules. Nós também iremos fazer as mules, há vários tipos de mules, mas para já vamos concentrar nestes pratos típicos luxemburgueses, que os que eu considero com mais relevância, e de seguida faremos então as mules. Existem mules ao fenouil, mules à la creme, mules ao vin blanc, ou seja, mules ao vinho branco, e as mules maison eram estas que mais lá saíam. Posso-vos dizer que em tempos atrasados, só para vocês terem uma ideia, nós um fim de semana, se não vendêssemos 1,5 toneladas de mules, não era fim de semana. Eu ainda não expliquei o que é mules em português. Mules é o que nós em Portugal chamamos mexilhões. Não vou fazer mais, é o suficiente para a apresentação, para vocês verem este prato típico do Luxemburgo, muito típico mesmo. Este é 100% luxemburguês, que eles comiam no tempo da guerra. E agora, a esta massa que nós fizemos, nós vamos adicionar o lardon. Polvilhamos com um pouco de pimenta. Igualmente, um pouquinho de salsa picada. Adicionamos um cebolinho, e temos o nosso prato finalizado. Como veem, é um prato extremamente simples, mas que eles muito adoram aqui no Luxemburgo. É um prato de inverno,
é um prato consistente, é um prato que alimenta o corpo e a alma. Os mais antigos, do Luxemburgo, quando estão à mesa e estão a comer este prato, estão com certeza a falar dos seus velhos tempos, a falar da sua juventude e, quiçá, a falar daquilo que passaram os seus avós. Porque, efetivamente, isto é um prato do tempo da Segunda Guerra Mundial, na qual este povo foi muito massacrado. Mais uma vez, obrigado por me ouvirem. Subscrevam o canal, já sabem, estão a ajudar crianças. E até uma próxima. Muito obrigado.